Muito bem. A gente sempre tem imprevistos aqui, né? Quando a gente tem esse tipo de atividades, né? Ao vivo, né? E a gente tinha convidado o professor Luiz Henrique D'Antoni para fazer a apresentação do professor Sérgio, mas ele deve ter tido algum problema aqui para entrar aqui na sessão. O Wendel me sugeriu aqui que talvez o Murilo Feitosa possa fazer a apresentação do professor Sérgio. Eu queria convidá-lo a fazer a apresentação, se ele não se incomodar. Eu Não, posso não fazer incomoda, também, não. mas se o Murilo gostar de fazer a apresentação, eu gostaria de convidá-lo. Posso fazer assim, eu vou só abrir aqui o portal aqui do CNPq. Muito bem. Sérgio, a gente pede desculpa pelos imprevistos que acontecem no webinar. Fique tranquilo, isso é assim mesmo. A gente tenta programar tudo com antecedência, mas nem sempre funciona. Obrigado, Murilo. Valeu, Fracasso, precisando. Eu vou fechar aqui, então, a minha câmera e microfone. Eu peço a todos, né, que fechem os microfones, né, e câmeras. E aí, então, assim que o Murilo terminar a apresentação, eu passo, então, a palavra já diretamente para o professor Sérgio. Sérgio, muito obrigado novamente pela disponibilidade. De nada, obrigado eu. Muito bem. Vou fazer aqui uma apresentação breve do professor Sérgio Antônio Spínola Machado, né? O professor Sérgio, vou começar dizendo que ele foi meu orientador no mestrado, no doutorado, meu supervisor de pós-doc também, o que me deixa muito feliz em fazer essa apresentação. O Sérgio, ele concluiu doutorado em Ciências com habilitação em Química no Instituto de Química de São Carlos, em 99. Atualmente, ele é professor associado 3 no Instituto de Química de São Carlos, da USP, né, onde ele exerce o cargo de chefe de departamento de Físico-Química. Ele publicou 209 artigos em periódicos especializados, com revisão, e 420 artigos em anais de congresso. O Sérgio, ele possui participação em 5 capítulos de livros, possui 3 produtos tecnológicos sem patente, orientou 30 dissertações de mestrado, 23 de doutorado, além de 11 projetos de iniciação científica. Entre 1999 e 2016, participou de 26 projetos de pesquisa, sendo em que 16 atuou como coordenador na área de Química, com ênfase em eletroanalítica. No seu currículo Lattes, os termos mais frequentes são a contextualização na produção científica, tecnológica e artístico-cultural, são os temas: deposição em regime de subvenção, microbalança eletroquímica de cristal de quartzo, eletroanálise, ultramicroeletrodos, biosensores, pesticida, voltametria de onda quadrada, microscopia de força atômica. O professor Sérgio é um profissional multidisciplinar, ele atua em várias áreas, em várias linhas, várias frentes. Até o momento em que eu trabalhei lá, ele sempre foi um cara que se demonstrou interessado em estudar e colaborar com os seus alunos e futuros colaboradores aqui, como alguns de nós aqui presentes. Sérgio, a palavra está contigo, somos todos ouvidos. Obrigado, Murilo, pela gentil apresentação. Bom, gente, eu, como o Murilo e o Fracasso disseram, sou o professor Sérgio Spínola Machado, do Grupo de Materiais Eletroquímicos e Métodos Eletroanalíticos da Instituto de Química de São Carlos, e eu queria, inicialmente, dedicar essa apresentação à memória do professor Luiz Roberto Avaca, recentemente falecido, que foi o fundador e chefe desse grupo durante muito tempo. Ele descanse em paz e saiba que sempre vai fazer muita falta para a gente aqui. Bom, esse seminário, ele vai falar sobre miméticos, que seria uma alternativa possível, uma rota para biosensores descartáveis. Bom, esse seminário, então, tem a ver com biosensores. Eu não vou me alongar definindo essas coisas, porque todos nós já conhecemos muito bem. Portanto, brevemente, um biosensor, então, é um dispositivo analítico que, composto por um transdutor, que pode ser um eletrodo, ou uma fibra óptica, ou o que for, um biorreceptor. E esse conjunto aqui age quando tem analitos compatíveis com o biorreceptor, o analito interage com o biorreceptor, gerando um sinal no transdutor, que é lido e associado com a concentração do analito. Se eu tiver qualquer outra espécie em solução que não seja compatível com o biorreceptor,
ela não interage e não tem sinal. Então, esse sistema aqui é muito seletivo para fazer análise. E é uma das técnicas relacionadas com a eletroquímica mais aplicadas e mais sensitivas para fazer análise de diversos materiais. Claro que a gente sabe que o biosensor de maior sucesso que tem da eletroquímica e a maior aplicação comercial da eletroquímica é o biosensor de determinação de glicose no sangue. Então, esse biosensor de determinação da glicose no sangue, o glicosímetro, ele é feito com uma tira contendo glicose oxidase imobilizada, e é possível fazer, então, a detecção do nível de glicose em casa, in situ, na hora, e já sabe o resultado imediatamente. Bom, esse glicosímetro, esse sensor de glicose, ele é um grande sucesso comercial, você vende muito, bilhões de dólares por ano de glicosímetro no mundo inteiro, e é isso porque é um dispositivo analítico barato, que pode ser usado em casa, sem necessidade de hospitais e clínicas, e ele é preciso e exato, ou seja, ele consegue determinar exatamente a concentração de glicose que tem no sangue, que é uma matriz extremamente complexa, como a gente sabe. O glicosímetro fez o sucesso que fez e é tão usado e é tão divulgado por todo lugar, porque ele pode utilizar sensores descartáveis. Então, os eletrodos do glicosímetro, quando usa métodos eletroquímicos, são essas fitinhas que a gente compra em farmácia e que usa uma vez e joga fora. Por que que ele fez sucesso por causa disso? Porque eletroanalítica é uma área que tem um problema muito grande para ser resolvida. Os eletrodos que a gente usa em eletroanalítica, eles precisam ter a superfície recuperada depois de cada medida. E esse procedimento é muito complicado. Quando os eletroanalíticos deixaram o mercúrio de lado e começaram a usar eletrodos sólidos, a tarefa de recuperar a superfície do eletrodo para que ela fique reprodutível e livrar ela da história prévia é um procedimento que muitas vezes é impossível. Então, o ideal seria fazer uma medida e jogar o eletrodo fora. Nós fazíamos isso com mercúrio e fazemos isso com o glicosímetro. Então, essa disponibilidade desses eletrodos, essas tiras para serem utilizadas e dispensadas, ela só é possível porque a glicose oxidase é uma enzima que é muito barata. E além de ser muito barata, ela é ainda muito estável e não tem problema de eu manter a glicose oxidase imobilizada na fitinha lá durante um tempão na farmácia, que quando eu for usar, ela vai responder do mesmo jeito. Então, grande parte do sucesso do glicosímetro se deve a essa característica da enzima glicose oxidase, ser barata e estável e permanecer imobilizada na fitinha durante muito tempo. Ampliando esse conceito de biosensores, bom, se o glicosímetro deu tão certo, será que a gente não podia fazer mais biosensores, eletroquímicos no meu caso, para outros tipos de alvos, né, de alvos estratégicos, como, por exemplo, o colesterol, ou fármacos, interferentes endócrinos, hormônios, ou então pesticidas? Então, a gente teria muita vontade, ou seja, um objetivo geral, assim, a longo prazo, de construir esse tipo de dispositivo. Mas o problema que a gente encontra quando tenta fazer isso daí é que as enzimas que a gente teria que utilizar para fazer esse tipo de biosensores são muito diferentes da glicose oxidase. Por exemplo, as enzimas para colesterol oxidase, colesterol esterase, as enzimas para pesticida, a acetilcolinesterase, ou para alguns hormônios, são enzimas caras e elas são muito instáveis. Ou seja, se eu fizer uma fitinha dela e guardar na prateleira da farmácia durante uma semana, quando eu for usar, não funcionam mais. Então, essas enzimas, elas não permitem com que a gente expanda esse sucesso do glicosímetro para sensores de outras substâncias de interesse. É claro que existem sensores para colesterol, para hormônio, para pesticida, mas sempre na academia e sempre dispositivos caríssimos e que não é possível
generalizar e vender por um preço acessível que as pessoas pudessem usar normalmente. Bom, então, a enzima evita esse tipo de utilização. O que a gente pode fazer? Bom, vamos focar nossa atenção nos pesticidas, que é a área que a gente trabalhou muito e que essa apresentação aqui está relacionada. Nós todos já conhecemos muito bem que pesticida é um grande problema, porque é impossível produzir a quantidade de comida necessária para alimentar as pessoas que a gente consegue alimentar se não usar pesticida. Se a gente não utilizar pesticida, mais de 40% da produção agrícola é perdida para competidores como roedores, insetos, ervas daninhas, etc. Então, para aumentar a eficiência e produzir comida suficiente, nós temos que usar pesticida. O pesticida na comida tem um problema que a molécula é feita para durar muito, né, para não se decompor rápido, tem uma ação de longo prazo. E quando a pessoa colhe os alimentos e comercializa, se não houver um tratamento para tirar esses pesticidas de cima dos alimentos, eles podem chegar a ser consumidos pela gente e produzir um efeito danoso, como produz com os insetos, os roedores, etc. Então, a grande pergunta é como eliminar pesticida dos alimentos? O ideal seria que a gente tivesse certeza que qualquer comida que a gente fosse ingerir tivesse uma garantia de que não tivesse nenhum resíduo de pesticida ou que os resíduos de pesticida presentes fossem abaixo dos limites permitidos. Né? Existe muita lei, muitos códigos e muitos números para resíduos máximos de pesticida tolerável em todo tipo de água, de alimento, etc. Essa regulamentação é feita pela Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela estabeleceu, há um tempo atrás, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimento, que ela chama de PARA, que foi criado em 2001 para avaliar a quantidade de pesticida, de agrotóxicos, pesticidas em geral, de origem vegetal que a gente consome. Esse programa, ele coleta amostras de comida, de legumes, frutas, verduras, no país inteiro, e analisa a quantidade de pesticida e determina o tipo de pesticida presente nesses alimentos. Existe um nível máximo permitido. Se o alimento contiver mais resíduo de pesticida do que aquele nível máximo, ele está impróprio para consumo, teoricamente. Existem muitos pesticidas que são proibidos, então se você encontrar um pesticida daquele no alimento, o alimento teria que ser impróprio para consumo também, porque aquele pesticida foi proibido por algum motivo. E a Anvisa tentou mostrar para a sociedade o que acontece. E a gente viu que muitos alimentos analisados tinham um grande conteúdo de pesticida, tinham todos os defeitos. Tinha muito mais do que o limite máximo de resíduo permitido, tinha pesticidas que já foram proibidos e continuam sendo usados. O campeão desse caso foi o pimentão, no qual 91,8% das amostras analisadas continham irregularidades. O morango tinha 63,4% das amostras, o pepino tinha 57,4%, etc. E aí vai quase todos, não teve nenhum que tivesse, ou teve muito pouco que tivesse dentro do limite. Mas então tá bom, né? Então nós temos um guia aí que nos orienta sobre o que fazer, ou se a comida estiver contaminada, o que a gente pode fazer. Só que tem um problema. Esse programa utiliza técnicas muito complexas para análise de pesticida, cromatografia líquida acoplada com um detector de massa, e isso daí exige laboratórios acreditados e uma equipe altamente especializada e acreditada para fazer essas análises. Não são muitos desses laboratórios que existem no Brasil, e essas amostras têm que ser coletadas nos diversos pontos do país, enviadas para esses laboratórios e aguardar um grande tempo para poder ser processada e analisada. Quando chegar a vez da amostra ser analisada, tem que haver todo um procedimento analítico complicado de extração, purificação, de clean-up, pré-concentração, até que ela possa ser injetada no cromatógrafo. E depois tem todo o tratamento dos dados recolhidos para ser colocado no relatório. Isso tudo faz com que
O último relatório que a Anvisa publicou sobre pesticidas em alimento, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, foi publicado em 2018. É muito reconfortante saber que em 2018 o pimentão tinha um monte de agrotóxico, mas o que isso representa na prática? Nós já comemos o pimentão de 2018 com agrotóxicos e tudo. Então, é óbvio que esse sistema de laboratório acreditado e equipe altamente especializada e anos para fazer análise das amostras, no caso da saúde pública, não adianta nada. É claro que para a gente garantir que a gente está comendo um alimento saudável, que tenha uma quantidade de pesticida menor do que a legislação permite, tudo isso, a gente precisaria fazer testes in situ e em tempo real. Eu não precisaria coletar a amostra no supermercado em Fortaleza, em homenagem ao Murilo, e mandar para um laboratório no Rio e ficar na fila esperando até que fosse analisado, mandar os dados para a Anvisa para escrever o relatório. Eu teria que saber na hora se aquele produto que está sendo vendido no supermercado, ele é próprio para o consumo ou não é próprio para o consumo e o dono do supermercado tem que tirar da prateleira. Mas eu não consigo fazer isso com essa metodologia de análise da Anvisa. Tem algum tipo de opção? Bom, pode ser. Nós sabemos que os biosensores eletroquímicos são dispositivos analíticos que são precisos, são exatos e podem ser miniaturizados e usados em sistemas portáteis, como esse que eu estou mostrando aí na figura para vocês. Esse sistema é composto por um micropotenciostato da Metron e um eletrodinho de fita descartável, modificado o eletrodo de trabalho de tal forma que com a enzima que acetilcolinesterase, que detecta a pesticida da classe dos organofosforados e dos carbamatos, de tal forma que se eu levar esse sistema numa maletinha no supermercado e pegar um tomate e botar uma gota de solução tampão na casca do tomate, agitar bem, tirar uma gota desse líquido e pingar aí nesse eletrodinho exposto aqui, eu vou ter o sinal do produto da enzima, da tiopolina, e eu vou poder quantificar a quantidade de pesticida que tem naquela amostra de tomate na hora. Eu não preciso de equipe especializada. Se eu fizer um programinha para o computador, ele já converte a corrente que eu meço em concentração e me diz quanto tem naquela amostra de tomate. Então, isso seria uma solução para a gente usar um sistema portátil como o glicosímetro para determinar pesticidas em alimento. E seria muito interessante se houvesse na vigilância sanitária das cidades equipes que fossem no supermercado de vez em quando e se o produto tiver contaminado com mais pesticida do que pode, retirado da comercialização. Se começassem a fazer isso, os supermercados iriam se movimentar para lavar os produtos ou fazer alguma coisa que retirasse os pesticidas de tal forma que vendesse pesticida seguro para a população ingerir, né? Mas aqui nós temos um problema. Nós também temos um eletrodo de fitinha que poderia ser descartável, usava uma vez e depois jogava fora, porque a inibição da enzima que dá o sinal lá, ela é irreversível por organofosforato. Então, depois que foi usado, não serve mais para nada, jogava fora e pegava outra fitinha. Seria legal, seria uma coisa muito boa. E eu faço esses eletrodinhos modificados pela enzima, uma metodologia razoavelmente simples. Eu faço uma solução contendo um carbono, um pó de carbono, aqui um negro de carbono, um carbono printex ou coisa assim, que estou usando para fazer a ancoragem da enzima e a acetilcolinesterase. Misturo isso daqui tudo numa solução de acetonitrila ou de dimetilformamida e depois eu faço uma gotejo em cima do eletrodo, seco essa solução e a enzima fica imobilizada em cima do eletrodo de trabalho e quando eu exponho esse eletrodo de trabalho a uma solução, primeiro que não contém pesticida, eu tenho esse sinal aqui e essa corrente nesse platô aqui é proporcional à concentração da acetiltiopolina, que é o substrato da minha enzima acetilcolinesterase. Me dá um sinal máximo. Quando eu tenho um pesticida tipo paraxon na matriz, esse pesticida inibe o centro ativo da enzima e o sinal diminui. E essa diminuição de sinal aqui
ela é proporcional, então, à concentração do pesticida que tem na minha amostra, e me dá uma curva analítica, uma curva de calibração razoavelmente linear dentro de um certo intervalo de concentrações. Então, fazer uma fitinha modificada com acetilcolinesterase não é um trabalho muito complicado, é um trabalho razoavelmente simples. Eu posso obter muitas fitinhas dessa, fazer muitos eletrodos desse e utilizar e jogar fora. Mas tem um problema. Bom, antes do problema, nós fizemos isso uma vez com uma aluna de doutorado, Josiane Caetano, e nós chegamos a medir metomil num tomate. Claro que aqui nós fizemos um pouco diferente, porque na casca do tomate é mais complicado, o eletrodo, a modificação do eletrodo era simples, não tinha uma sensitividade muito grande. Então nós misturamos metomil dentro do caldo do tomate aqui dentro, agitamos cuidadosamente, colocamos a fitinha, o eletrodo aqui contendo a enzima acetilcolinesterase aqui dentro, e o metomil, que é um pesticida da classe dos carbamatos, ele se absorveu no sítio ativo da enzima, tiramos o eletrodo daí, levamos no potenciostato e medimos a corrente e vimos que tinha a quantidade, conseguimos recuperar a quantidade de pesticida que nós tínhamos colocado aí dentro. Claro que não vai ter pesticida dentro do tomate, vai ter pesticida na casca do tomate, mas aí teria que ter um eletrodo um pouco mais sensitivo e que desse para medir quantidades menores do que esse nosso aqui. Esse nosso aqui era pasta de carbono modificada com acetilcolinesterase, era um eletrodo bastante, bem pouco sensitivo, tinha um limite de detecção muito alto. Mas era possível, nós mostramos que é possível fazer isso. Então, qual é o problema da acetilcolinesterase? Aqui tem um filminho que eu vou ver se passa para mostrar para vocês, que é a acetilcolinesterase em ação. Então, tem a enzima, né, a estrutura 3D da enzima, isso é uma simulação de computador, obviamente, a estrutura 3D da enzima, o sítio ativo dessa enzima fica dentro de uma cavidade, e o substrato, a acetilcolina, ou acetiltiocolina, no caso da eletroquímica, penetra nesse substrato, e é hidrolisada, e sai do substrato a tiocolina e o ácido acético. Entra mais uma molécula de água para hidrolisar o sítio ativo da enzima e sai o ácido acético. A tiocolina é eletroativa e pode ser oxidada e dá o sinal analítico para determinar a quantidade de tiocolina que tem presente na minha célula. Essa esterase da acetiltiocolina é feita nesses sítios ativos da enzima e a molécula se prende a uma glutamina, serina e lembro do outro, mas daqui a pouco tem o nome lá. Ela se gruda no sítio ativo da enzima, é hidrolisada, e depois a água hidrolisa o sítio ativo da enzima e sai o acetato. E recupera o sítio ativo da enzima. O nosso problema é que o pesticida, quando entra e gruda no sítio ativo da enzima, não sai mais, né? Não regenera o sítio ativo da enzima. Então, esse meu eletrodo tem que ser usado uma vez e jogado fora, né? E o problema maior é que a acetilcolinesterase é muito cara. O preço dela é muito alto. Eu peguei da Sigma Alves, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, 500 unidades de acetilcolinesterase custa R$ 582. 500 unidades é um grãozinho que não dá nem para ver. Então, eu poderia fazer, digamos assim, no máximo, uns 10 eletrodos. Isso me faz o preço do eletrodo ficar em R$ 58,00 só de enzima, fora o resto. Então, não dá para você tentar fazer um pacote com 100 eletrodos e vender por R$ 5.000, que ninguém ia comprar. Essa enzima é cara. Entretanto, comparando com a glicose oxidase, ela é muito cara, porque a glicose oxidase, com R$ 393,00, eu posso comprar 10.000 unidades. Então, basicamente, o preço seria 500 vezes mais barato, ou quase 1.000 vezes mais barato. Então, a glicose oxidase dá para você pôr em cima da fitinha do glicosímetro e jogar fora. A acetilcolina, com esse preço aqui, é muito difícil a gente fazer biosensores descartáveis, né? Então, teria que usar várias vezes, e para usar várias vezes é um problema sério de regenerar o eletrodo, e isso daí dificulta muito a aplicação. Tanto isso é verdade, que se você pegar na literatura e for examinar os artigos que usam biosensor de acetilcolinesterase para determinar pesticida, 99% dos artigos é desenvolvimento de biosensores com diferentes tipos de materiais, nanomateriais, quantum dots, etc., polímeros condutores, etc., etc., etc. E 1%, se tiver, é a aplicação desses biosensores na medida de pesticida em alguma matriz de interesse. Porque é muito caro essas medidas.
eu tenho que fazer muitos eletrodos e gastar muito dinheiro com a enzima para fazer esses eletrodos. Bom, então é impossível a gente fazer um biosensor descartável para pesticida? É impossível, é uma palavra meia... não dá para a gente botar muita fé nela não em ciência, né? O que é impossível hoje se torna plenamente realizável amanhã. E nós achamos um caminho, nós fizemos um caminho, que está na literatura a maior parte dele, para tentar fazer, baratear o custo do meu biosensor para pesticida e fazer um biosensor que pudesse ser descartável e que eu pudesse levar no supermercado e medir. Como que a gente fez esses biosensores descartáveis? Bom, primeiro foi que não foi com esses eletrodos da Metron aqui, porque esses eletrodinhos aqui custam mais de R$5 cada um e não vale a pena. Nós fizemos os eletrodos de screen printed. E nós usamos a química mimética. Então, em 72, por aí, o Ronald Breslow introduziu o conceito de química mimética, dizendo que a química biomimética é a imitação de reações naturais e processos enzimáticos por processos sintéticos. Então, ele propôs desenvolver moléculas orgânicas ou complexos que tivessem a mesma função de uma enzima e que pudessem, por exemplo, no caso dos pesticidas, hidrolisar a acetilcolina ou acetilcolina de tal forma que ela fizesse o mesmo papel que a enzima acetilcolinesterase faz. O que eu lucro com isso? Eu lucro que essas moléculas orgânicas que eu vou sintetizar para isso daqui são muito mais baratas. Eu posso fazer muito mais moléculas do que unidades de enzima. E, além disso, elas são, por serem moléculas pequenas e estáveis, elas resistem muito mais tempo imobilizadas em cima da tira, na prateleira da farmácia ou da Casa da Agricultura, enquanto eu estou esperando para usar. Então, o Breslow propôs que, para a gente mimetizar uma enzima, para a gente fazer uma molécula que atue como se fosse uma enzima, essa molécula tem que ter uma cavidade, ou entre aspas, essa cavidade, mas tudo bem, um tamanho e formato adequado para receber a molécula, o analito, né, a molécula que eu quero medir, no nosso caso a acetilcolina, deve ter sítios capazes de estabelecer uma interação favorável com a espécie de interesse. Então, nós vamos ver que os sítios ativos da enzima um segura a molécula no lugar e o outro faz um ataque nucleofílico na molécula, rompendo ela, hidrolisando a acetilcolina no éster em acetato e colina. Então, essa disposição de sítios ativos, um para imobilizar e outro para fazer o ataque nucleofílico, tem que estar presente na minha molécula. Então, essa molécula tem que ter centros de absorção e ou reação capazes de catalisar a reação com o substrato da enzima. Se eu conseguir essas características aqui numa molécula orgânica, eu posso fazer com que ela promova a esterase da acetilcolina da mesma maneira que a enzima. Mesma maneira, entre aspas, mas nós vamos ver que a gente tem bastante... chega bastante perto. Então, essa daqui é a molécula da acetilcolina, ela é um neurotransmissor, e ela atua no sistema nervoso central, e ela é liberada na fenda sináptica quando uma célula nervosa quer transmitir um impulso para a célula seguinte. O impulso nervoso é transmitido pela liberação de vários neurotransmissores, inclusive de acetilcolina. Ela é fundamental junto com a dopamina na doença de Alzheimer, a que teme, né? Por quê? Porque uma enzima faz com que o sinal nervoso seja transmitido e a outra faz com que pare de haver essa transmissão. Se faltar a dopamina, o dedo fica mexendo e não para mais. Se o dedo ficar mexendo e não parar mais, a pessoa está com Alzheimer. Então, esse neurotransmissor é muito importante e a enzima acetilcolinesterase, ela atua na fenda sináptica, eliminando o excesso de acetilcolina que o receptor da próxima célula nervosa não captou, limpando a fenda sináptica para o próximo impulso. Então, aqui tem o filme de novo, e aqui tem o centro ativo da enzima acetilcolinesterase, de tal forma que ela é composta pelos aminoácidos aqui, glutamina, serina e histidina, e essa disposição desses aminoácidos aqui, desses resíduos de aminoácidos aqui, que determinam a atividade catalítica da enzima. Essa disposição aqui é o que é mostrado aí dentro desse filminho, e promove, então, essa
catálise da acetilcolina. A colina produzida é reabsorvida pela célula, e lá dentro tem uma enzima oposta que combina de novo com o acetato, formando de novo a acetilcolina para o próximo impulso nervoso. Então, essa disposição desses sítios ativos aqui é exatamente o que a gente viu aqui dentro desses daqui. Então, esses resíduos de aminoácidos são esses daqui, que vão interagir, então, com a tiocolina, com a acetilcolina, dessa maneira, promovendo a quebra da ligação com o acetato. Então, isso aqui tem que acontecer. Essa acetilcolina é nosso substrato. No caso da eletroquímica, a gente usa acetiltiocolina, onde eu substituo um oxigênio aqui por um enxofre, para que a tiocolina eliminada seja eletroativa. E isso daí, o meu sistema analítico, o meu biosensor, tem que promover essa quebra para eu determinar quanta tiocolina tinha na minha solução. Se eu ponho um pesticida, ele gruda nesses sítios e não desgruda mais, e a quantidade de tiocolina liberada na solução vai ser menor. Eu vou inibir, vou ter uma corrente menor. Bom, então, no doutorado da professora Lívia, eu vou mostrar depois, a gente começou a pesquisar moléculas que pudessem ser usadas no lugar da acetilcolinesterase para fazer essa esterase da acetiltiocolina. Na literatura, nesse trabalho desse Bhattacharya aqui, na Analytical Letters, de 2008, nós vimos que essa molécula aqui, o ácido 4,1-etanohidrozonil benzoico, ele tinha uma disposição, uma geometria que parecia que colocava sítios ativos, né, num distanciamento adequado. Ele tem uma parte, um sítio ativo com uma nuvem eletrônica negativa, que atrai a parte positiva da tiocolina, né, e mobiliza ela aqui, que é a interação eletrostática, e tem um nucleófilo aqui que ataca o acetato, né, a parte do ácido, promovendo a quebra desse éster e liberando depois o acetato. Essa molécula aqui é uma candidata a ser mimética da acetilcolina, da acetilcolinesterase, porque ela tem a forma adequada, ela pode se encaixar aqui na distância certa, tem carga adequada para fazer essa reação acontecer, essa nuvem de elétrons aqui e imobiliza a carga positiva do nitrogênio aqui, e tem um tamanho certo. Então, nós tentamos usar essa molécula no eletrodo, ao invés da enzima, para fazer a esterase do ácido da acetiltiocolina. Bom, como que a gente faz isso? Para a gente medir a quantidade de acetilcolina que está formando, a gente usa um método de Hellman. O método de Hellman, ele usa esse reagente aqui, o ditil-bis-nitrobenzoato, que reage com a tiocolina, não com a acetiltiocolina, só com a tiocolina, produzindo essa espécie aqui e essa molécula que tem cor e absorve no V na faixa de 412 nanômetros. Então, medindo a intensidade de absorção em 412 nanômetros, a gente sabe quanto dessa molécula aqui foi produzida na reação da minha molécula mimética ou da enzima com a tiocolina. Quanto mais pesticida tiver na minha solução, menos molécula dessas vai ser produzida, porque os sítios ativos vão ser bloqueados, e menos intenso vai ser esse amarelo, né? Então, nós fizemos testes com a molécula do ácido benzoico aqui, do ácido 4,1-etanohidrozonil benzoico, e com a enzima, e nós vimos que as duas faziam com que a solução de TNB misturada com a tiocolina ficava amarela assim que colocávamos ou a enzima ou a molécula mimética. Então, significa que a molécula mimética está fazendo o seu papel e está hidrolisando a acetiltiocolina, formando tiocolina com que depois vai reagir com o reagente de Hellman. Só que, por exemplo, no caso da enzima, esse amarelo se formava instantaneamente. E no caso da molécula mimética, do ácido benzoico lá, ela demorava um pouco de tempo para formar esse amarelo, não era instantâneo, ele ia formando aos poucos. Isso daí significava que a cinética da molécula não era nem perto da cinética da enzima, né?
a velocidade de reação da enzima era muito maior do que da molécula que a gente estava medindo. Nós tentamos avaliar isso fazendo um experimento onde a gente fez muitas concentrações do mimético e desenhou a variação da absorbância no 412 nanômetro do UV em relação ao tempo, com quantidades de miméticos colocados na solução. E a gente viu que todos eles, né, faziam uma relação assim exponencial, chegando num patamar quando acabasse a acetiltiocolina para ser hidrolisada. Essa curva aqui me permite, então, né, tirar a constante cinética da minha reação. E a gente fez essas medidas com a molécula mimética, com o ácido benzoico, e além disso, nós fizemos essa mesma medida com vários outros nucleófilos que podiam hidrolisar o ácido benzoico. Essas moléculas aqui são todas de nucleófilos possíveis para hidrolisar. Mas, se vocês olharem essa figura aqui, vocês vão ver que a enzima, a hidrólise, a esterase da acetiltiocolina, é quase que instantânea, com uma velocidade muito rápida, essa linha azul. Enquanto que, mesmo o ácido benzoico aqui e as outras moléculas eram muito mais lentas para hidrolisar o meu substrato. Isso significa que um sensor feito com esse tipo de molécula dá certo, mas demora muito mais a medida. Eu tenho que dar um tempo de indução muito maior para que haja essa reação. Então, a gente tentou melhorar esse tempo de resposta aqui, fazer uma molécula que tivesse um tempo de resposta muito mais rápido do que esse daí, para ficar mais próximo do tempo de resposta da enzima. Então, essa pesquisa, para ver uma outra opção de mimético para a acetilconosterase, ela foi tema da tese de doutorado da doutora Lívia Flores Gobi, que hoje está na Universidade Federal de Goiânia, de Goiás, em Goiânia, e trabalhando junto com o Wendel, com o Murilo, lá com o pessoal de lá. E ela desenvolveu, então, no doutorado, um biosensor mimético descartável para pesticidas organofosforados e carbamatos para controle de qualidade de água de abastecimento. O controle de qualidade de água de abastecimento, a água de abastecimento aí está aí só por uma razão. É quase que impossível obter financiamento da FAPESP para projetos na área de química. Então, eu não tenho mais mandado para a área de química, eu tenho mandado para a área de engenharia sanitária. Todos os meus biosensores são para água de abastecimento, porque a engenharia sanitária mexe com isso. E todos eles têm recebido elogios e eu tenho ganho os projetos. Então, a área de química tem algum problema de financiamento de projeto e eu não quero concorrer com isso, porque quem sou eu, né? Então, eu prefiro mandar para a engenharia sanitária e tenho tido bastante sucesso. Bom, o que a Lívia fez? Também com base num artigo publicado na literatura muito tempo atrás, nós modificamos a poliacrilamida. É um polímero. Esse polímero é constituído por essas unidades, né? A amida, né? Essa vermelho aqui. E existe poliacrilamida de vários pesos moleculares diferentes. Depende de quantas unidades dessa tem na cadeia. Nós pegamos uma que não era muito alto o peso molecular. Acho que era 1000 e poucos alto, uma coisa assim. E nós fizemos usamos essa poliacrilamida como material de partida. Mas por que eu fui atrás de um polímero? Então, por que uma enzima funciona tão bem? Uma das características da enzima que funciona tão bem é que ela tem uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional parece orientar e acelerar muito a reação da enzima. Então, a acetilconosterase, por exemplo, que é essa enzima aqui, né, ela tem, o sítio ativo dela aqui, ela tem uma estrutura tridimensional bastante interessante. A poliamida também tem uma estrutura tridimensional. Será que, se eu acrescentar na minha molécula mimética uma estrutura tridimensional, como a enzima, eu aumento a velocidade da reação? Bom, a poliamida não dava para fazer isso. Ela não tem o sítio ativo, não tem uma região com carga negativa para segurar a parte positiva da tiocolina, da acetiltiocolina, e também não tem um nucleófilo para atacar a acetiltiocolina e promover a esterase. Então, a Lívia teve que modificar a poliamida. Como que ela modificou a poliamida? Bom, ela fez uma reação, esse é um método que tem na literatura também, esse trabalho do Melo na Langmuir, em 2010, usou esse método,
ela reage à poliamida com hidroxilamina em meio alcalino, e essa hidroxilamina, então, vai oxidar uma das amidas aqui da poliamida, formando essa espécie oxidada aqui, e depois, em meio alcalino, com mais tempo de agitação, essa espécie oxidada aqui ataca o grupo, grupo amida vizinho, gerando o grupo ácido. Então, aqui eu tenho uma região que tem uma carga negativa, como aquela densidade negativa de carga lá da enzima, que pode atrair e prender a molécula mimética. E também eu tenho um grupo nucleófilo aqui, que pode atacar essa molécula e promover a esterase da molécula. Então, teoricamente, essa modificação aqui poderia agir como sítio ativo da enzima. Quando a gente faz essas reações, a gente produz uma certa quantidade de modificação na molécula do polímero, e eu posso avaliar quantos sítios ativos eu produzi por RMN de hidrogênio e de carbono, ou por titulação potenciométrica desse grupo ácido. E aí eu sei, avalio mais ou menos, quanto que eu modifiquei do meu polímero. Né? Então, esse polímero modificado aqui chama polihidroxiamil calcanoato, PHA, e esse daqui, ele serve muito bem como mimético da enzima, porque ele possui a carga ou a estrutura para prender a molécula de acetilcolina e o nucleófilo para atacar e promover a esterase. Bom, então nós fizemos de novo o esquema do Hellman, lá do teste de Hellman, e nós vimos que realmente as soluções ficavam amarelas, e agora o meu mimético novo, o PHA, faz com que a cor amarela apareça bem mais rápido, quase que instantaneamente como enzima. Então, nós vamos fazer a cinética dessa reação em cima desse polímero. Vocês lembram que lá, com o ácido benzoico aqui, deu isso daqui, né? Então, essa enzima era muito mais rápida do que o ácido benzoico aqui para catalisar essa esterase. Quando eu fiz com o polímero modificado, eu obtive isso. Ou seja, tudo bem que ele satura antes, não sei bem porquê ainda, mas a velocidade da reação é um pouquinho menor do que a enzima. Esse polímero modificado, o PHA, ele tem uma velocidade de 230 vezes maior do que o do ácido benzoico da hidrazona. Então, realmente, esse polímero, aparentemente, ele é um fortíssimo candidato para eu desenvolver biosensores descartáveis, porque ele me dá uma resposta rápida, ele consegue hidrolisar a acetilcolina. Então, se eu tiver pesticida no meio, nós vamos mostrar daqui a pouco que o pesticida também inibe essa atividade do polímero e diminui o sinal, portanto, eu posso fazer minha curva analítica e determinar quanto pesticida eu tenho na minha amostra. Então, esse polímero PHA é descrito por Sadiadi aí como sendo um nanoreator orgânico, porque ele apresenta as cavidades que se assemelhariam aos sítios ativos da enzima, catalisando melhor essa reação. Então, nós fizemos a Lívia fez uma aplicação de um eletrodo modificado com esse polímero, aqueles eletrodinhos descartáveis que nós mostramos lá no começo, ela fez modificado com esse polímero, ao invés da enzima, e tentou medir o paroxon, que é um organofosforado, por um método amperométrico. E, fazendo os saltos de potencial, as cronoamperometrias, ela descobriu essa variação de corrente aqui, ou seja, a linha preta é na solução que contém só a acetilcolina, sem pesticida nenhuma. O meu eletrodo mimético, quando colocado lá, me dá essa linha preta de sinal, e quando eu começo a acrescentar o paroxon, essa corrente é inibida, diminuindo o seu valor. E essa diminuição, esse delta aqui de inibição, ele gera uma reta bastante boa, numa curva de calibração linear bem boa, durante um intervalo de concentração do paroxon. Então, isso daqui significa que essa molécula mimética pode muito bem ser usada no lugar da enzima para fabricar um biosensor para determinar pesticida. Se a gente pensar no que eu falei lá na introdução, o biosensor feito com essa molécula aí, ele
Pode muito bem ser descartável. Por quê? Porque a poliamida é um polímero que custa, acho que era R$ 30 o quilo, uma coisa assim. A síntese, tudo bem, tem a hidroxilamida lá, a hidroxilamina, que não é muito caro, mas também tem que lá, tem o tempo e tal, mas fica muito mais barato do que colocar enzima. E melhor do que isso, ele é estável, então se eu deixar ele em cima do eletrodo durante um mês e usar, a resposta é a mesma. Então, essa molécula mimética elimina essa instabilidade da enzima e diminui muito o preço do eletrodo. Então, eu posso, teoricamente, ter uma caixa com vários eletrodos, levar lá no supermercado, fazer a contaminação com o extrato do pesticida a partir dos vegetais, e posso testar lá no supermercado mesmo e ver se para mandar tirar o produto da prateleira ou não, né? Garantindo a qualidade do alimento. Bom, esses trabalhos com a Lívia renderam 4 artigos, 3 são esses, né? Esse daqui, de 17, na Catalysis Science Technology. Nesse artigo aqui, nós fizemos todo um estudo teórico para tentar entender como é que essa molécula do polímero, esses sítios ativos do polímero ataca a molécula da acetiltiocolina e como que isso daí funcionaria, né, em termos de energias e tal. Descobrimos que tem realmente a capacidade de fazer, as energias envolvidas são favoráveis, né, fazer essa esterase, e se explica por que o polímero funciona. E depois publicamos no Biosensor Bioelectronics a aplicação deles para determinar o paroxon, o pesticida organofosforado. E além desses, a molécula da hidrazona lá do ácido, ela rendeu um artigo que publicamos na Sensor Actuator B anteriormente, né? E em 2013, que foi o começo dessa história toda de procurar um mimético para a enzima. E além desses 3, agora a Lívia está acabando de arrumar um artigo de revisão sobre miméticos, né? Sobre todo sobre miméticos para catálise de diversas moléculas. Nós não submetemos para Biosensor Bioelectronics, veio com as sugestões dos assessores para arrumar, ela está arrumando e eu calculo que vai sair. Então, vai gerar mais um 4º artigo aqui, que vai ser uma revisão que a Lívia está fazendo. Bom, então, como conclusão, é possível fazer um eletrodo mimético para determinar pesticida que seja não igual, talvez, mas comparável com o glicosímetro, ou seja, que eu tenha disponibilidade de fazer testes in situ, rapidamente, que os resultados apareçam na hora, sem precisar de tudo aquilo que a Anvisa sofreu para fazer essas análises com cromatografia? Bom, aparentemente é possível. Então, se isso é verdade, a Anvisa não precisa mais fazer um relatório a cada 3, 4 anos. Ela pode fazer um relatório agora, desse semestre, ou desse mês, sei lá. E aí a gente, ou então, criar controle de qualidade nos alimentos vendidos no supermercado, de tal forma que se o alimento não prestar para o consumo humano por causa de pesticida, tem que ser retirado de venda. E o supermercado que dê um jeito de melhorar esse alimento. É possível, nós fizemos um trabalho uma vez com a Josi, lá naquela do tomate lá, e a gente mediu pesticida em couve, e viu que a couve vem contaminada com uma quantidade absurda de pesticida, sempre. Mas que se a gente lavar com água da torneira corrente durante uma boa lavagem nas folhas de couve, a gente diminui a quantidade de pesticida para uma quantidade que não dá para detectar mais com o nosso sensor. Então, lavar, né, o alimento, a verdura, o legume, a fruta, é um método eficiente para remover esse pesticida da casca, né? Ah, mas e se estiver dentro? Bom, se estiver dentro é mais difícil, mas se a gente descobrir que tem dentro, a gente precisa de mudar o jeito de produzir o alimento, né, de cultivar o alimento, porque senão nós vamos estar sujeitos a doenças originadas pela contaminação com pesticida do mesmo jeito. Então, esse biosensor mimético aqui se torna possível porque a molécula mimética é estável, barata, é fácil de mobilizar sobre o substrato descartável e pode permitir a popularização da análise de pesticida, que é uma coisa que é muito desejável hoje em dia. Muitas doenças são associadas à ingestão contínua de pesticida. Os pesticidas são moléculas extremamente estáveis, difíceis de decompor, a natureza não tem mecanismo para decompor o pesticida, o corpo humano não tem, e ele costuma se acumular no tecido adiposo. Para mim é um problema seríssimo, que a coisa que eu mais tenho é tecido adiposo. Então, esses pesticidas que se acumulam
podem chegar numa concentração no corpo humano capaz de gerar uma doença, um câncer, uma alteração qualquer no organismo. Então, nós precisamos ter certeza que nós estamos comendo alimentos que não tenham esses pesticidas. Ou você lava exageradamente bem os alimentos em casa, que é o que a gente faz, né? E quando vai num restaurante, você torce para que o alimento tenha sido lavado. E eu recomendo que não comam a couve da feijoada no restaurante, porque eu duvido muito que eles lavem, né? Então, seria possível se eu tivesse esses eletrodos miméticos descartáveis aí. Bom, então, o seminário que eu queria mostrar para vocês era esse. Muito obrigado para todos vocês, um monte de gente, 55 pessoas assistindo aí. Muito obrigado. E fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Muito obrigado, Sérgio. Excelente, né? Apresentação. Eu posso mediar aqui a sessão de perguntas. E vamos fazer assim, ó, a gente tem aqui, para quem ainda, é a primeira vez aqui no Google Meet, né, a gente tem aqui na barra inferior um sinal aqui, né, levantar a mão, né, vocês podem levantar a mão para fazer as perguntas, eu vou aqui então acionando na ordem, ou vocês podem também usar o microfone, se vocês preferirem, ou o chat também, se vocês preferirem. Então fica aberta a sessão de perguntas. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, gente. Bom, o seminário é excelente, né? Eu posso começar com uma pergunta aqui, para também não monopolizar a discussão. Eu gostaria de fazer várias, na verdade, né? Mas é muito interessante, Sérgio, quando você me mandou o título do webinário, eu estava imaginando que você ia falar alguma coisa, né, de você utilizar o centro reacional da enzima, por exemplo, uma porfirina, um grupo M, né, parecido com um grupo M, alguma coisa do tipo, né? E eu fiquei, assim, bastante, sabe, impressionado com o que vocês estão trabalhando agora, tentando utilizar compostos que são completamente diferentes da estrutura originária da enzima, né, para conseguir esse tipo de catálise. Eu achei fantástico as aplicações que você mostrou aí, principalmente no polímero, né, de poliacrilamida, é muito interessante, né? Uma pergunta que eu teria, nessa linha aí da poliacrilamida, uma coisa que me parece ser bastante importante é justamente a distância entre os grupos, né? Para você ter, né, a capacidade, né, de você romper uma ligação ou outra, né? Como que vocês estudam aí, então, a melhor reação, melhor meio reacional para produzir, então, o polímero modificado que se assemelhe em termos de distância entre esses grupos positivos, negativos, né, para você ter a catálise mais eficiente? Então, Fracasso, na verdade, cada par de amida da poliamida aí, cada par de grupo, ele está numa distância adequada. Eu só precisava transformar, dar uma carga para um e transformar o outro para fazer o ataque nucleofílico, no nucleófilo. Então, basta você fazer essa reação com a hidroxilamina e meio alcalino, que você promove o aparecimento desses grupos, né, com a carga negativa num e o vizinho ser um grupo ácido, que é um nucleófilo que pode promover a hidrólise. Então, eu não preciso de escolher o método, eu preciso transformar a amida da poliamida nesses grupos aqui. E a gente consegue, com essa síntese aqui, consegue caracterizar esses grupos por RMN e por titulação. Então, a gente vê que formou esses grupos. Os estudos teóricos mostram que há uma conformação no polímero de tal forma que, em alguns casos, essa distância fica exatamente adequada para fazer a reação. Eu calculo que não seja todos os grupos que a gente funcionaliza que vão participar, que vão conseguir fazer essa esterase, porque depende da conformação do polímero naquela região. Mas alguns deles, sem dúvida, que conseguem e promovem, né? E promovem numa velocidade muito alta, o que é muito interessante. Fantástico, sem contar que se você, por exemplo... Para abordar isso daí, agora não está mais mexendo com isso, mas se um dia voltar ao normal e a gente conseguir bolsa de novo, eu pretendo ter mais alunos trabalhando com isso. Eu não sei se aumentasse o peso molecular do polímero, melhoraria, pioraria, ou se outros polímeros pudessem gerar esse tipo de estrutura tridimensional que poderia fazer
esterase, tem uma série de coisas ainda que nós podemos ir atrás com o tempo, né? Porque, por enquanto, não dá. Joia. Fica também a dica aí, né, Sérgio, de mandar projetos para outras áreas, né? Que às vezes fica muito difícil de conseguir. Né? Eu sinto muito, eu sou químico, conheço a minha comunidade muito bem, como a palma da minha mão, e olha, realmente não dá. Não, tá bom. Excelente. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, Anderson Almeida. Por favor. Olá, tá me escutando? Sim. Estou sim, Anderson, pode fazer. Beleza. Professor, então, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Tá muito boa, muito legal, aprendi bastante. Eu estou com uma dúvida das questões, porque se não me engano, quando a pessoa tem essa contaminação com os organofosforados, ele é dado algum tipo de oxima, né, para eles tomarem para ter essa quebra aí desses organofosforados. Essa reação com polímero, quando o senhor mostra aí, é formado esse NO, é um NOH, é formado uma oxima aí como produto de reação com polímero? E se eu queria saber se chegou a ser feito algum teste com alguma oxima livre reagindo com esse organofosforado para pegar algum produto de reação? Sim, nós tentamos, mas não conseguimos nenhum resultado que fosse significativo. Veja, nós temos dois problemas nesse desenvolvimento. O primeiro deles é que a molécula promova a catálise. Isso, muitas moléculas são nucleófilos e vão fazer. O outro é que ela fosse inibida pelo pesticida, né? E aí é um problema, porque não são muitas que têm esse comportamento. Aquele ácido benzoico tinha, e essa daqui teve também esse comportamento de ser inibida pelo pesticida. Então, não tem muita opção, não é muito comum achar moléculas que façam esse comportamento. Essa liberação do sítio ativo da enzima, ela se dá porque o organofosforado, quando fosforiliza a enzima, é irreversível. Mas aí, quando você coloca uma molécula que ataque muito mais fortemente essa ligação e consiga quebrar essa ligação do pesticida, do organofosforado com o sítio ativo, aí você recupera o sítio ativo. Isso é feito no tratamento, né? Se você tem um paciente que está intoxicado com pesticida, você promove o tratamento, é feito tomando esse tipo de substância que remove os pesticidas da enzima. Mas para fazer o sensor, não consegui, não. Ah, entendi. Ok, professor. Não, obrigado. Era essa dúvida aí que eu tinha ficado. Valeu. De nada, expõe. Próxima pergunta, Murilo. Por favor, Murilo, fica à vontade. Beleza. Então, Sérgio, muito boa, cara, a apresentação, gostei demais, né? Até recordar os tempos aí do laboratório em São Carlos. Um comentário e uma pergunta, Sérgio. O comentário é que essas moléculas que você propõe, né, tanto anterior como esse polímero aqui, eles têm uma coisa de um ambiente químico de aminoácido, né? Então, eles deixam a molécula ser hidrolisada num ambiente químico, digamos assim, familiar, né? Como se fosse enzima, né? Isso. Cria um ambiente favorável. Acho que isso é muito bacana. E até aproveitando um comentário que o Emanuel fez, né? Você tem uma catálise sem um centro catalítico propriamente dito, né? O centro catalítico é quase todo canto. Isso é muito bacana. Né? Até uma questão interessante para a catálise. Quantos grupos esse daí a gente funcionaliza com esse método? A gente acredita que funcionalize bastante, mas que nem todos sirvam de catálise, né, de centro catalítico. Nós temos um centro catalítico, entre aspas, parecido com o da enzima, só que diferente em termos do resto da molécula, né? Mas o ambiente inclusive a cavidade, isso é que é importante. Isso é que é bacana, né? Isso aí termina criando tensão na molécula e promove, né, essa reação. Agora, a minha pergunta é em relação, Sérgio, à estabilidade desse polímero, por exemplo. Está lá imobilizado na forma de um biosensor, né, mimético, mas aí, quanto tempo ele duraria? Vocês chegaram a fazer esse estudo de estabilidade dele? Porque, às vezes, a gente vê que o polímero oxida, tal, perde um pouco da funcionalidade. Nós fizemos esses eletrodos quando a Lívia estava lá e deixamos lá, isso aí mais de mês, assim, ficou guardado e funcionava do mesmo jeito.
ele não sei Bacana. se um dia ele vai parar de funcionar. Essa molécula é extremamente estável, não sofre nenhuma reação de oxidação com ar, ou coisa assim. O que pode acontecer, eventualmente, e a gente não sabemos, é que em alguns ambientes ela pode se contaminar com algum outro tipo de substância que vai grudar aí e desativar. Isso nós não fizemos muita exploração nesse sentido, né? Então, se tiver, sei lá, se tiver metais e possa reagir com esse ácido aí, formar um éster aí que não vai soltar mais, aí vai acabar com a nossa alegria. Mas isso ainda é objeto que a gente vai ter que estudar, acho que não deu tempo ainda. Legal, cara, legal. Parabéns aí, valeu. Obrigado, nada. Próxima pergunta, Zeki. Ô, Sérgio, parabéns, viu, pela apresentação, muito interessante o trabalho. É uma pergunta mais, assim, relacionada à funcionalização do polímero. Por exemplo, tem alguma condição que você coloca para controlar a extensão da funcionalização, ou isso é importante para que você tenha um material que seja reprodutível no seu dispositivo? Claro, eu calculo que seja muito importante, o número de sítios funcionalizados é muito importante para a magnitude do sinal que nós vamos obter depois, né? Nós não chegamos a estudar essa parte ainda, porque acabou o doutorado da Lívia e tal, então nós estamos ainda suspensos, temos várias coisas a fazer. Mas a gente pode quantificar mais ou menos essa quantidade de grupos que funcionalizou com essa titulação, né? Então, teríamos que estabelecer um protocolo que eu vou fazer a reação acontecer por tanto tempo, assim, e depois eu faço uma análise para ver quantos grupos está lá. Se der mais ou menos igual, tá bom, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, porque pode ser que você altere mesmo os resultados. Nós não otimizamos, tem muita coisa para fazer ainda, né? Seria interessante fazer essa reação por tempos mais longos e ver se dá sinais maiores, né? Tem muita, mas o ideal é que nós mostramos um caminho aí, vamos ver se a gente continua nesse caminho agora, né? É isso aí, obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Mais alguém quer fazer perguntas? Laura, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns aí, Sérgio, pelo seminário, trabalho muito interessante. Eu queria fazer algumas perguntas. É lógico que no seminário ainda não dá tempo de você falar tudo, mas o seguinte, o Zeke já colocou essa questão do grau de funcionalização, o grau de reação aí do polímero. A outra questão, né, que seria interessante, você chegou a fazer estudo em diferentes pHs, ou diferentes força iônica do meio, para ver se a catálise aumenta, diminui, como se comporta em função do pH. Nós fizemos todos esses estudos em tampão, né, Laura? Nós não queremos... A gente está pensando, por exemplo, a ideia seria levar um eletrodo descartável desse para um supermercado e analisar o mamão, o tomate ou o pimentão ali na hora. Então, seria pingar uma gota de tampão em cima. Eu não vou pingar um ácido ou um meio alcalino que pode reagir com a casca da fruta ou do legume e dar problema. Mas a síntese é feita em meio alcalino, né? E sempre em meio alcalino. E o uso do eletrodo do biosensor mimético nós fizemos sempre em tampão. Não fizemos estudo de pH porque a gente trabalhava sempre em tampão. Talvez seja a influência do biosensor enzimático, né? Mas a gente trabalhou sempre em tampão. Porque seria interessante você determinar, por exemplo, o pI do polímero agora modificado e ver se a atividade catalítica do polímero melhoraria em função do pH, ou ficaria melhor, vamos dizer assim, no PI do polímero modificado. Esse nucleófilo aí, no tampão, provavelmente, o ácido aí, na verdade, é a base conjugada, né? Não é bem o ácido, né? O H+ aí deve sair, deve ficar o CO-, né? Mas eu não sei, isso precisaria ver. A simulação teórica que nós fizemos lá, nós fizemos com os dois, parece que é CO-, que dá as energias mais adequadas para fazer essa esperada aí. E a outra questão, outra curiosidade aí, por exemplo, o tamanho da cadeia deve influenciar, né?
E, nesse caso, qual que foi o melhor tamanho de cadeia, se vocês fizeram esse estudo? Porque o tamanho da cadeia vai ter um papel fundamental aí nessa questão. Tem duas possibilidades, né? Variando essa cadeia para maior, eu posso promover mais buracos ou acesso do analito aos sítios ativos, mas também pode ser ao contrário, pode ser que fique mais difícil para o analito atingir um sítio ativo. É preciso fazer. Nós não fizemos ainda, nós usamos essa daí porque eu tinha disponível lá na Sigma Audit na época para vender, para comprar, e fizemos só com um, porque ainda falta fazer esse tipo de estudo, mas eu tenho interesse. Eu fiz alguma coisa de peso molecular menor e não deu muito bom, não. Eu acho que daí para frente, para maior peso molecular, pode ser que seja melhor mesmo, mas tem que fazer. Isso ainda depende de aluno, né? Nós estamos numa situação difícil, né, Sérgio? Nós estamos vivendo, está difícil. Mas parabéns aí, muito bom. Obrigado. Muito interessante o trabalho. Obrigado. Mais alguém quer fazer perguntas? Wendel Alves, por favor, Wendel. Oi, Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Wendel? Tudo bem. Parabéns aí pelo seminário aí, mais uma vez aí, Sérgio, pelo excelente seminário que você deu aí. Sérgio, eu tenho uma dúvida, e aproveitando esse gancho aí das perguntas do Zeik e do Lauro, esse grau de intercruzamento do polímero, o grau de reticulação do polímero, mesmo nesse pH que você estudou no tampão fosfato, existe alguma correlação, você chegar a ver a questão da reprodutibilidade desses eletrodos, porque esse grau de reticulação ele varia bastante, né? Segundo a metodologia que vocês usam para preparar esse polímero na interface do eletrodo. E aí, principalmente quando você faz essa reação com a hidroxilamina. Vocês chegaram a estudar o efeito dessa é lógico que dar piruado no trabalho dos outros é muito fácil, né? Mas vocês chegaram a estudaram, verificaram alguma correlação desse grau de reticulação do polímero, né, com essa cinética de reação aí do método de Elma, ou eletroanalítica aí, com medida amperométrica? Você diz a reticulação, você diz a estrutura tridimensional do polímero, ou você diz o sistema de mobilização? É porque o grau de entrelaçamento que você vai ter das cadeias vai te dar o grau de disponibilidade, porque isso vai afetar de alguma forma eu não sei como que é, porque é um polímero bastante interessante que vocês estão estudando aí, que provavelmente tem um efeito tridimensional na interação com a acetilcolina. Então, esse grau de reticulação do polímero pode dificultar essa difusão do analito, ou pode facilitar também essa interação, e talvez a metodologia que vocês tenham já seja uma condição ótima, né? Mas eu só estou querendo entender se vocês chegaram a ver algum efeito de relógico, de armazenamento de perda de interface, de energia da interface, se tem alguma correlação desse grau de reticulação com a reatividade, sabe? Não, nós não vimos. O que nós fizemos no estudo teórico punha uma coisa plana, né? A interação só do sítio ativo com o substrato. Nada de reticulação, nada de estrutura tridimensional. É muito complicado fazer isso teórico disso. E na prática, nós não temos nenhum jeito de fazer isso, né? De medir porosidade de um polímero desse é muito complicado. Acho que a microbalança, aquela aquecência, sabe, ela tem uma medida, tem como você medir o grau de medida relógica de interface. Você tem tanto a questão da variação da piezoeletricidade, que você consegue medir a correlação com a massa, mas você também tem como obter informação sobre o grau de armazenamento e perda de energia, e isso pode ter correlação com a propriedade reológica. Tem correlação com a propriedade reológica do material, porque ele é tipo um calorímetro, né? E você tem como calcular a energia e você determinar esse grau de reológico da interface. Acho que seria uma sugestão que eu ficaria curioso em saber, porque é um material bastante interessante que vocês têm na mão,
E achei impressionante. Aí, meus parabéns aí pela criatividade aí. Obrigado. Não, então, eu não conheço essa técnica, eu vou dar uma olhada se eu acho. Se puder me mandar alguma coisa sobre ela, eu agradeço. Porque, enfim... Eu te mando, assim, a que chama Quiescência, a microbalança, e ela tem duas possibilidades, né, de você determinar tanto a energia quanto a energia ou armazenada, quanto a quantidade em massa, e aí você pode ter essas duas informações que sejam interessantes aí para o desenvolvimento, acho que vale a pena, né? Cara, pode ser sim. Vamos ver se eu acho alguma coisa, dá para fazer mais alguma. Primeiro eu preciso de aluno, né? Porque mas depois a gente tenta correr atrás do que resta para fazer. Falta muita coisa ainda, né? Isso aí é só o primeiro passo, uma longa estrada, né? Beleza, parabéns aí. Obrigado. Sérgio, eu tenho mais uma pergunta. Essa agora é um pouco de ordem prática, que está relacionada com a parte de amostragem. Né? Quando você vai fazer a análise do pesticida, né, uma coisa é você determinar, né, a precisão, exatidão na bancada, né, sei lá, testes de recuperação, etc. E a segunda etapa seria você levar em consideração a amostragem junto, né? Porque imagino que você fazer a amostragem na casca do alimento, por exemplo, né, tem uma variação assim muito grande, né, de alimento para alimento, se ele foi manipulado, se não foi, a quantidade de tampão que você usa, o tempo que você deixa em contato com a casca, né, etc. Teria vários fatores, né. Como que você avalia o peso, então, desses erros, né, que você tem quando você compara o método analítico em si, em bancada, e quando você inclui a parte de amostragem, né? Como que muda o erro, né, quando você faz esse tipo de inclusão, né? Essa é uma outra área muito importante, muito ampla para ser estudado, né? A gente teria que ter esses dispositivos otimizados e funcionando bastante e começar a fazer medida em alimento para ver como é que isso funciona. Por enquanto, não temos, porque fizemos só em bancada mesmo, né? Não fizemos nada in situ no supermercado. Mas isso aí é uma coisa que é preciso fazer e depois fazer uma análise de fatores que influenciam nesse erro estatístico, né? Tanto da produção do eletrodo, quanto da medida do pesticida com o eletrodo. Isso é fundamental, porque senão você não tem confiança na medida que você fez. Agora, eu calculo que na casca de um legume, de uma fruta, haja muitas variações. Eu acho que na parte que tem o cabinho lá deve ter muito mais do que no outro lado, né? No pico, porque acumula mais líquido ali e dá mais tempo do pesticida grudar e tal. Isso aí tudo tem que ser visto, né? Por enquanto, a gente tem que produzir esses eletrodos aí e otimizar ao máximo para detectar quantidades muito pequenas para a gente conseguir medir essas coisas, né? Mas é fantástico, porque se você considerar que a maioria dos métodos analíticos, né, envolve, né, você processar a amostra e depois pré-concentrar para você conseguir extrair informação dali, né? Você conseguir um método desse de você simplesmente fazer uma lavagem e depois fazer essa avaliação é uma coisa assim que é muito interessante mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, a aplicação desses biosensores, todos eles, para tudo, para hormônio, para tudo, envolve, assim, a gente tem que ter sensores confiáveis, muitos, e fazer muitas medidas. E nesse caso aí, criar um protocolo, principalmente para alimentos, que é uma coisa tão importante, assim, para determinar se você pode vender ou não pode, né, para ter ações restritivas aí, tem que criar um protocolo muito bem estabelecido e validado com métodos cromatográficos, né? Que aí você sabe que se você fizer por tanto tempo, com tal concentração, você vai conseguir resultados que seriam equivalentes àqueles que se você pegar a casca do alimento, extrair, fazer toda aquela parte da cromatografia, pode chegar no ponto dele. Mas aí tudo tem que ser estudado, tem que ser relacionado e criado um protocolo. Nós estamos muito longe disso ainda, né? Perfeito. Alguém quer fazer perguntas? Não estou vendo mais ninguém aqui levantando a mão. Sim, mas Abdias, por favor. Está escutando? Sim, pode falar. Boa tarde, professor. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Estou sempre acompanhando seus estudos, fico impressionado. Nesse último trabalho aqui do senhor, na revista de engenharia, esse que você fez um dispositivo flexível. Sim. O senhor mostrou aqui, então, esse sensor.
Só um momento. O senhor impregnou essa tinta, né, que o senhor desenvolveu de senso alternativo, diretamente na luva, em uma luva. Sim. Eu queria que você me contasse um pouco dos desafios para manter o contato elétrico, porque eu vi que o senhor fez esse leitor direto na luva. Como é que foi o desafio para realizar a conexão? Porque se o material não acompanhar a flexibilidade da luva, né, se tiver um estresse mecânico ali, você pode ter microfraturas. Como é que foi esse desafio no trabalho? Então, você imagina como foi difícil, né? E como nós estamos longe ainda de fazer um sistema desses que seja fácil de usar. Realmente, tem que levar em conta toda essa parte. Você tem que fazer um filme flexível, isso é print screen, né? Você imprime lá na telinha lá, e imprime os 3 eletrodos e modifica o eletrodo de trabalho só. Mas qualquer coisa quebra esse filme e aí o eletrodo não funciona mais. Esse trabalho é bastante, assim, difícil de fazer por causa disso. Demora muito para ter resultados. Porque a maior parte começa a funcionar e para, e cai o filme. A luva também não é um substrato muito bom para ficar imobilizando essa tinta, mas conseguimos fazer alguma coisa. E aí agora o desafio também é otimizar, né? É continuar trabalhando nessa área para otimizar. Essa área aí eu trabalho em colaboração com o Paulo, que está fazendo pós-doc com o professor Chu lá da física. Então nós somos os 3 trabalhando, e a minha aluna, a Natália, estamos trabalhando nisso daí. Enquanto o Paulo estiver com o pós-doc aqui na física, nós estamos continuando fazendo esses trabalhos. Então, provavelmente, isso daí nós vamos ter que fazer várias otimizações para ver como é que a gente conseguiria fazer que fosse mais... Eu também não tenho muita certeza da utilidade disso. Eu acho que é mais, assim, interessante do que útil. Eu não sei se adianta muito você... A ideia do trabalho é assim, quando você vai determinar substâncias em suor, por exemplo, o ácido lático no suor. O ácido lático é um problema. Quando você vai fazer fisioterapia de pessoas idosas, você põe a pessoa para andar na esteira, mas você tem que suspender esse movimento durante o tempo que a pessoa saturou, que está cansada, que vai dar problema. Ou começa a disparar coração, coisa assim. Isso daí é muito indicado pela quantidade de ácido lático. Então, as fisioterapeutas, quando fazem isso com pessoas idosas, elas picam a orelha para tirar uma gotinha de sangue para determinar o ácido lático. E é claro que é um método ruim, né? É um método inconveniente. Então, se a gente conseguisse determinar no suor, seria muito melhor. Mas aí teria que ter um eletrodo que eu pudesse pôr em contato com o suor e funcionasse. Esse da luva, eu calculo que a ideia fosse assim, na hora que o cara está suando, você vai lá e passa o dedo assim, pega uma gota de suor do cara e faz a medida. Eu não vejo muita utilidade nisso. Uma plaquinha de vidro que você passasse na pele que estiver suando e pegar uma quantidade de suor faz o mesmo resultado. É uma coisa meio, sei lá, uma possibilidade, se alguém tiver uma aplicação mais, assim, interessante para isso, mas eu não vejo muita utilidade. Eu não sei se a luva em si é muito importante. O importante seria criar uma metodologia. Nós já vimos que lactato em suor também não mede, não dá para medir, porque a quantidade de lactato no suor não tem nada a ver com a quantidade de lactato no sangue, e aí complica tudo. Mas nós estamos vendo algumas moléculas diferentes, alguns indicadores de doenças, que pode ser determinado no suor. Tá bem, professor. Obrigado. Nada. Pergunto se alguém quer ainda fazer perguntas. Bom, então acho que não tem mais ninguém se manifestando aqui, Sérgio. Bom, muito bem, então. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, claro, né, que eu acho que se vocês tiverem alguma outra questão, vocês podem entrar em contato diretamente com o professor Sérgio, né? Sempre foi muito explícito. E agradeço muito, novamente, né, Sérgio, em nome de toda a equipe aí do MCTBio, a disponibilidade para apresentar excelente trabalho que você tem conduzido, né? E também as suas contribuições, né, para o NCTBio, né, que são realmente inestimáveis, né? Muito obrigado por tudo, né? E muito obrigado também, Murilo, aí pela apresentação, o professor Sérgio, e agradeço também a todos os participantes. Espero ver vocês, então, no nosso 6º webinário, em abril. E aproveito, então, para desejar a todos aí um ótimo mês de março,
que todos fiquem bem, com disposição e saúde. Um abraço a todos, então. Muito obrigado, então, e também desejo muita saúde e cuidado para todo mundo, e que em abril a gente se veja todo mundo de novo, né? Estejamos aqui. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Boa tarde.